TVC, a TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quinta-feira. Hoje daremos destaque à feira 16 de março. O Procon RJ descartou mais de 200 quilos de alimentos impróprios na região metropolitana do Rio. 200 supermercados foram fiscalizados e estabelecimentos autuados. Tem até 15 dias para apresentarem as defesas. Empresas e repartições públicas que comprovarem treinamento e capacitação de funcionários para o atendimento humanizado de pessoas idosas poderão receber o selo Amiga da Pessoa Idosa. E a Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira o pagamento do Bolsa Família para os beneficiários com número de inscrição social, o NIS, de final 3. E um vereador abriu um requerimento no Ministério Público para tratar da taxa de esgoto em Paraíba do Sul. Já em relação a Teresópolis, detritos do aterro do Fischer estão sendo levados para Belfor Roxo. O diálogo com o objetivo de acompanhar a movimentação comercial em Petrópolis e fomentar as vendas, principalmente para os comerciantes atingidos pela tragédia. Eu sou Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Agora são 1h04, estamos ao vivo pela TV Correio da Manhã e também nas nossas plataformas digitais. A gente lembra sempre aqui para você, TVC Correio da Manhã no Facebook e também no YouTube. Você consegue conferir a nossa programação ao vivo. Além disso, no nosso site tvc16.com. No nosso Instagram Correio Petropolitano e TVC Correio da Manhã, você fica antenado e por dentro de tudo que acontece aqui da nossa programação e também na nossa área de cobertura. A gente vai começar a edição de hoje com o nosso noticiário. Antes, eu lembro para você que está nos acompanhando, você vai estar nos acompanhando entre Gios, Teresópolis, Patiraférias, Paraíba do Sul e Nova Friburgo. Também é convidado a participar aqui com a gente. E a gente vai falar justamente nesse início do programa sobre Paraíba do Sul, porque o vereador André Aguiar Moreira protocolou na última segunda-feira um requerimento contra a concessionária Águas da Condessa, que faz parte do Grupo Águas do Brasil, e a empresa que realiza o serviço de abastecimento de água e tratamento de esgoto em Paraíba do Sul. E esse requerimento foi encaminhado ao Ministério Público devido a uma cobrança abusiva na taxa de esgoto. O documento aponta uma cobrança de 50% na taxa do esgoto na conta de água da população. De acordo com o parlamentar, o objetivo é que a cobrança seja suspensa. No texto encaminhado, o vereador destaca que os resíduos são despejados sem qualquer tratamento no Rio Paraíba do Sul. Apesar do contrato entre a Prefeitura e Águas da Condessa estipular a cobrança, o impasse está relacionado à construção da estação de tratamento de esgoto, a ET, que ainda não foi finalizada. O objetivo, de acordo com o parlamentar, é que o Ministério Público instaure uma ação civil pública. A pauta, inclusive, já foi debatida em audiência pública no mês passado na Câmara dos Vereadores de Paraíba do Sul, após a reclamação dos moradores. Apesar do fato, nenhum representante da Prefeitura esteve presente. A gente recebeu um videoselfie a respeito do vereador sobre esse tema e a gente acompanha nesse momento. Bom, pessoal, semana passada eu fiz uma publicação na minha rede social dizendo que eu viria aqui no Ministério Público protocolar um requerimento contra as Águas da Condessa. E agora acabei de protocolar um requerimento no Ministério Público para acabar com essa taxa de esgoto que está sendo cobrada, de uma forma abusiva que está sendo cobrada aos consumidores de Paraíba do Sul. Espero que possa dar certo e daqui uns dias o Ministério Público, como é legítimo, ele propor uma ação civil pública para então a gente conseguir acabar com essa taxa de esgoto em Paraíba do Sul. Um abraço a todos.
Essa aí é uma pequena parte do vídeo feito pelo vereador. Nesse documento que foi encaminhado ao Ministério Público, além de outras ações abusivas, foram, na verdade, também colocadas outras ações abusivas praticadas pela empresa, como a taxa para a religação do serviço e a cobrança para a instalação do hidrômetro. O contrato entre a Prefeitura de Paraíba do Sul e a empresa foi firmado em 35 anos. A Águas da Condessa ressaltou que, por mais que não tenha estação de tratamento, a coleta do esgoto vem sendo feita e salienta ainda que o mesmo deságua no Rio Paraíba do Sul, há um trabalho também de tratamento e encanamento e obstrução desse material para o descarte correto. Já a Prefeitura de Paraíba do Sul não respondeu os nossos questionamentos até o fechamento da nossa matéria, desse levantamento que nós realizamos. Situação delicada, né? Até porque a gente sabe que esse descarte irregular aí de dejetos também impacta em crime ambiental. Vamos acompanhar esse cenário e saber de que forma, se a empresa realmente vai adotar essas novas medidas, se a Prefeitura também vai tomar alguma medida ali para tentar resolver essa situação. Mas a gente falou sobre a questão de prestação de serviço, de empresas, a gente vai falar também aqui agora sobre Petrópolis e sobre a coleta de lixo. Ontem o Wellington Daniel, nosso repórter, trouxe aqui informações a respeito, né, do término do contrato da empresa que fazia esse serviço aqui em Petrópolis. E hoje o nosso repórter, o Guilherme Matos, ele vai trazer a atualização para a gente do contrato que foi firmado entre a Prefeitura de Petrópolis para garantir aí o recolhimento do lixo. Não é isso mesmo, Guilherme? Uma boa tarde para você. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. Exatamente, hoje a gente conseguiu apurar esse contrato e o montante que ultrapassa o valor de 17 milhões. É um valor bem alto e então a gente fica observando isso. A Condep, ela tem aí um valor que ultrapassa esses 17 milhões, são 10 milhões. São 10 milhões apenas para coleta, né? A gente está aqui nesses contratos de emergenciais, os equipamentos, além do transbordo e destinação final. Então, a empresa contratada em ambos os acordos foi a M3 Soluções Ambientais e Transportes de Resíduos, que tem a sede em Duque de Caxias. Esse valor, como a gente falou, ultrapassa os 17 milhões e tem um prazo de 180 dias ou até que seja concluída essa licitação. O maior contrato é em relação ao transbordo, a essa destinação do lixo, que vai ultrapassar esses 10 milhões para ser despejado no aterro sanitário. A coleta de porta em porta também custará uma montante alta, um valor de 7 milhões de reais. E estão sendo contratadas 20 caçambas móveis e 28 caminhões para o serviço. Cada caçamba custa por mês 6 mil reais e os caminhões variam aí entre 36 e 46 mil reais. Isso por mês, para você ver aí, né, gente? Uma situação delicada aqui em Petrópolis. Prazo, então, só para a gente deixar muito claro, 180 dias ou, basicamente, se você quiser aí fazer, né, são 6 meses, deve passar aí até o fim do ano esse contrato. Mas o que interessa realmente é que essa licitação seja feita, até porque esse custo é muito alto, né, Guilherme? A gente destaca exatamente isso, né, que é um contrato emergencial, foi algo de atraso, não tinha necessidade de deixar chegar nesse ponto. A gente vai continuar destacando nos nossos jornais, tanto no Correio Petropolitano, tanto no Correio Petropolitano na TV, trazendo mais desdobramentos sobre isso. Perfeito, Guilherme. A gente, inclusive, hoje pela manhã, nossa equipe conseguiu imagens a respeito da Rua do Túnel e a gente não tem as imagens agora para mostrar para você, está passando por um processo de edição aqui na TV, mas mostrando completamente a rua cheia de lixo, né? O local onde as pessoas têm que descartar o lixo completamente transbordando. E essa situação não é só na localidade da Rua do Túnel, viu? Em outras regiões a gente já recebeu também pelo Quissamano, Roseiral, entre outras localidades em que esse problema está sendo afetado. E aí a gente trata também da questão da saúde pública, porque é importante fazer esse recolhimento o mais rápido possível. Guilherme, obrigado pelas suas informações.
Obrigado, Richard, igualmente. A gente volta a falar aqui sobre Petrópolis porque as empresas e repartições públicas que comprovarem treinamento e capacitação de seus funcionários para o atendimento humanizado de pessoas idosas vão poder receber o selo Amiga da Pessoa Idosa. A lei que institui, então, a certificação é de autoria da vereadora Júlia Casamasso, da Coletiva Feminista Popular, e foi sancionada na última semana. E para que comece a ser concedida, resta apenas que o governo municipal defina os procedimentos para a concessão. A vereadora destacou a importância de reconhecer e destacar iniciativas que garantam o atendimento adequado ao público. Ela ressalta o seguinte, abre aspas, com o envelhecimento da população, é urgente preparar os trabalhadores dos setores de serviços, comércio e repartições públicas para o atendimento das pessoas idosas. Fecha aspas, foi o que frisou a vereadora. Lembrando que, infelizmente, não são raras as reclamações de maus tratos e negligência aos idosos aqui no município. A parlamentar também lembra outro aspecto importante: Petrópolis é a cidade turística e que recebe milhares de idosos anualmente. A lei prevê que o selo terá validade de 2 anos, não havendo, no entanto, um limite para a renovação, desde que comprovado o atendimento à legislação. O selo pode ainda ser cancelado a qualquer momento, em caso de descumprimento dos dispositivos legais. É importante ter esse atendimento humanizado, não só com os idosos, mas com toda a população. A gente entende que somos seres humanos, passamos por problemas, às vezes em casa, às vezes no trabalho, às vezes com a família. Mas a partir do momento que você presta um serviço, seja ele no comércio, seja ele na própria, num restaurante, por exemplo, você tem que pensar que aquela pessoa que está ali, que sentou para, por exemplo, tomar um café, ela quer, às vezes também passou por um dia difícil, ela também quer descansar um pouco, ou então de alguma forma relaxar, se acalmar, e aí faz parte também dessa sensibilidade de quem está prestando esse atendimento, levar esse atendimento com carinho e também com atenção. No último fim de semana, foi iniciado o transbordo do lixo do aterro do Fischer, em Teresópolis. O transporte está sendo realizado pela empresa Ecorrio Soluções Ambientais, serviço que será prestado durante 6 meses, através de um contrato emergencial realizado com a Prefeitura por meio da dispensa de licitação. Os resíduos sólidos do município estão sendo levados para o aterro sanitário licenciado de Belfor Roxo, que fica a cerca de 74 quilômetros de distância do município. Com um investimento mensal de R$ 772 mil e que vai totalizar mais de R$ 4.600.000 ao longo dos 6 meses, o contrato emergencial terá um custo dividido entre o município e o governo do estado. A nossa equipe conversou com o presidente da Câmara dos Vereadores de Teresópolis, Leonardo Vasconcelos, e a gente fez alguns questionamentos para entender como que o Legislativo também está acompanhando essa situação em Teresópolis. E a gente acompanha nesse momento parte dessa entrevista que nós realizamos. Nós estamos acompanhando o caso do lixão com muito cuidado e de maneira bem premente, porque foi um problema que já era uma tragédia anunciada, né? Nós aqui, através dos vereadores, através da Câmara, a gente vem ao longo desses anos todos, eu que já sou vereador de 2º mandato, desde meu primeiro mandato, falando da questão desse aterro sanitário, que eles diziam aterro, mas a gente sabe que é lixão, que culminou com aquele acidente do incêndio, que a gente sabe que não foi criminoso, a gente tem certeza que não foi, embora o governo diga que o seja, mas, na verdade, ali foram alguns catadores que deveriam estar trabalhando à noite, que fizeram um fogo para se aquecer ou até para dar luminosidade, e aí acabou criando aquele incêndio que a gente sabe que é a química perfeita, ali tem gases, tem materiais tóxicos, que impregnou a cidade toda e tomou conta da mídia de maneira até internacional. Então, eu propriamente fiz um requerimento como vereador solicitando informações epidemiológicas e de saúde,
né, sabe, aos hospitais, à Secretaria de Saúde, aos postos de saúde, para saber a quantidade de pessoas que deram entrada no serviço de atendimento, seja ele particular ou do SUS, com alguma intercorrência relativa à questão da fumaça. Alguns hospitais já começaram a encaminhar, mas a gente ainda não tem esses dados fechados. Um outro vereador também fez um requerimento pedindo que fosse extraído as peças desses trabalhos de investigação que a gente vem fazendo e que fosse encaminhado aos órgãos competentes. Se tem que haver um plano de saneamento por lei, que a prefeitura até hoje não o tem, e esse plano de saneamento tratará dos recursos hídricos, tratará da mata ciliar e também tratará do resíduo sólido. O que não pode acontecer hoje é nós termos aquele lixão da maneira como está. Quem sabe recorda lá no início da década de 2000, até 2009, 2010, aquilo era um aterro sanitário controlado e de referência para o estado do Rio de Janeiro, mas a desídia das administrações que vieram à frente deixaram aquilo acontecer da maneira como está hoje, se tornando novamente um lixão. Em momento algum, a Câmara é contra saneamento ou um processo de saneamento. A Câmara está sendo contra a forma como ele está sendo feito, a forma como ele está sendo conduzido. Porque um plano de saneamento ele tem que ser feito por lei. E esse plano de saneamento no município de Teresópolis foi feito por decreto. Quando eu digo por lei, é porque ele é uma política de Estado, é uma política para vários governos. E quando ele é feito por um decreto, é de um governo só. E nós não podemos imaginar uma política de concessão que poderá chegar a 30 anos, 25, mais 5, sendo um pensamento de governo. Tem que ser um pensamento de Estado, um pensamento de município. Então, por isso, a Câmara entrou contra, fez um decreto legislativo suspendendo o decreto que criou o Plano Municipal de Saneamento por decreto e, por consequência, também suspendendo a licitação. Porque Teresópolis hoje tem a incrível capacidade de poder debater o que deu certo e deu errado nesse entreguismo das concessões no estado do Rio de Janeiro. Teresópolis é autossuficiente em produção de água e ela tem a capacidade de ver o que deu certo e o que deu errado por todo o longo do estado do Rio de Janeiro e criar um modelo próprio adequado que seja referência para o Brasil. Se, na verdade, no decreto nós determinamos que a prefeitura nos encaminhe em 90 dias o plano, né? É a atribuição do Poder Executivo elaborar o plano e do Legislativo discutir sobre ele, propor alterações e votá-lo para que, ao final, ele se torne uma lei. Tá aí, né? A gente acompanhando, então, essa questão relacionada a Teresópolis, um tanto quanto parecida, digamos até assim, com Petrópolis, né? A gente acabou de falar aqui com o Guilherme sobre o contrato emergencial da Prefeitura, 17 milhões de reais para fazer, né, o recolhimento do lixo aqui em Petrópolis. Teresópolis com essa questão do aterro sanitário aí também, mais de 4 milhões e 600 mil reais durante também 6 meses, como é aqui em Petrópolis. O que eu não entendo, e eu gostaria aqui do esclarecimento até das prefeituras, é por que essa morosidade tão grande para fazer as licitações, para fazer fiscalização. Porque Petrópolis, se vai terminar em julho, por exemplo, né? Olha, o contrato termina no dia 16 de julho. Faltando um ano que seja, você já começa a preparar ali todos os trâmites. A gente sabe que é um processo demorado, mas não justifica chegar a um dia do contrato terminar e você não saber o que fazer. Ah, vamos adotar um contrato emergencial. Esse contrato emergencial custa muito mais para a população, de modo geral, para os cofres públicos, do que fazer a licitação e garantir a qualidade do serviço. Até quando a prefeitura vai ficar fazendo contratos emergenciais? Já foi assim com os ônibus em 2015. E a consequência está aí, Petroíta e Cascatinha. Ônibus quebrado, falta de horário, falta de segurança, e aí a passagem aumenta. E agora vai ser a mesma coisa com a questão do recolhimento do lixo? Caçambas e caçambas aí lotadas, abarrotadas. Às vezes até lixo aberto, porque aí sempre tem um animal ali que vai, mexe e tudo mais. E aí isso se torna um problema de saúde também. Olha o impacto que isso pode gerar numa cidade, principalmente como Petrópolis. Essa parte é que eu não entendo. Aí se gasta, por exemplo, para fazer pintura de poste
para fazer pintura e enfeite de ponte na Avenida Keller, perto do Palácio de Cristal, por conta da Bauernfest, mas não se preocupa com um contrato de licitação que mexe com a cidade inteira. E o prejuízo está aí, ó, 17 milhões de reais, é simples. E em Teresópolis a mesma coisa. E aqui fica o meu questionamento, mais uma vez, não só a Prefeitura de Teresópolis, mas a Câmara de Teresópolis também, porque, como o próprio vereador comentou, se ele já está há 2 mandatos, por que não tem acompanhado isso de mais perto? Por que não tem feito requerimentos antes de acontecer alguma coisa? São questionamentos que eu queria, inclusive, deixar aqui para eles, porque não faz sentido você começar a fazer alguma coisa depois que já teve o problema, aí não adianta. A questão é trabalhar de forma preventiva, e esse parece ser uma situação tanto quanto difícil para as cidades, né? Olha só, o PROCON estadual descartou 210,5 kg de alimentos impróprios ao consumo durante uma fiscalização em 12 supermercados em bairros da Zona Norte, Sul, Oeste e no centro da capital do Rio, além de municípios como Nova Iguaçu, Nilópolis, na Baixada Fluminense. A ação ocorreu na última terça e quarta-feira e também foi realizada com atendimentos e denúncias que chegaram à autarquia. Os estabelecimentos foram autuados e terão 15 dias para apresentar as defesas. Nestes 2 dias de operação, os fiscais encontraram irregularidades como produtos vencidos, sem especificação de quanto à manipulação e uma nova data de validade, armazenados fora das especificações do fabricante e publicidade enganosa, além de problemas estruturais nos estabelecimentos. O consumidor que desejar fazer uma denúncia ou reclamações pode acessar os canais de atendimento disponíveis no site oficial da autarquia, em www.procon.rj.gov.br. E aí, para a gente ver, né? Situação também um pouco delicada. Você vai num mercado, o material, né, ou ali o produto que seja, vai depender embalado de forma irregular, sem data de validade, né, até danos estruturais podem ocasionar aí em alguns estabelecimentos, como o PROCON inclusive notificou. Vamos realmente ficar atentos aí, população, porque você pode exercer os seus direitos e fazer essas reclamações, seja pelo PROCON estadual, seja pelo PROCON no seu município. A Caixa Econômica Federal, mudando de assunto, paga nesta quinta-feira a parcela de julho do novo Bolsa Família aos beneficiários com número de inscrição social UNIS de final 3. Esta é a segunda parcela com um novo adicional de R$ 50 a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos de idade. Desde março, o Bolsa Família paga outro adicional de R$ 150 a famílias com crianças de até 6 anos de idade. Dessa forma, o valor total do benefício pode chegar a R$ 900 para quem cumpre os requisitos para receber os 2 adicionais. O valor mínimo corresponde a R$ 600, mas com um novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 684,17. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o Programa de Transferência de Renda do Governo Federal vai alcançar mais de 20.900.000 famílias em julho, com um gasto superior a 14 bilhões. Neste mês, passa a valer a integração dos dados do Bolsa Família com o Cadastro Nacional de Informações Sociais, o CNIS. Com base no cruzamento de informações, 341.000 famílias foram canceladas do programa por terem renda acima das regras estabelecidas pelo Bolsa Família. O CNIS conta com mais de 80 bilhões de registros administrativos referente à renda, vínculos de emprego formal e benefícios previdenciários e assistências pagos pelo INSS. Em compensação, outras 300.000 famílias foram incluídas no programa em julho. A inclusão foi possível por causa da política de busca ativa, baseada na reestruturação do Sistema de Assistência Social, o SUAS, e que se concentra nas pessoas mais vulneráveis, que têm direito ao complemento de renda, mas não recebem o benefício. Desde março, mais de 1.300.000 famílias passaram a fazer parte do Bolsa Família. O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação vai ampliar o número de vagas destinadas às unidades de pesquisa
no próximo concurso público da instituição, anunciado em abril. Ao todo, a pasta vai ofertar 814 vagas, sendo 196 para o cargo de analista em ciência e tecnologia nas unidades de pesquisa, um acréscimo de 38 novas vagas em relação à previsão inicial. Além disso, a ministra Luciana Santos anunciou em reunião na última quarta-feira a destinação de cerca de 50 milhões de reais para a recuperação da infraestrutura e recomposição orçamentária das 17 instituições de pesquisas vinculadas à pasta da Ciência e Tecnologia do governo federal. Dos recursos anunciados, 41 milhões e 900 mil vão ser para o orçamento, que são parte do orçamento do Ministério, vão ser liberados para a melhoria da infraestrutura das unidades de pesquisa e que vão incluir preservação dos acervos e modernização de laboratórios e outros 9 milhões e 400 mil que vão ser destinados para a recomposição orçamentária das entidades vinculadas. O Correio Petropolitano Debate vai fazer um intervalo rápido, 2 minutinhos, e a gente volta daqui a pouco para trazer mais destaques para você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Correio Petropolitano Debate de volta. Você sabe que tradicionalmente nós temos a nossa entrevista logo após o intervalo. Como eu comentei no início do programa, nós daríamos destaque à feira da 16 de março. No entanto, o nosso convidado não compareceu à entrevista. Por isso, nós vamos colocar para você uma entrevista que nós fizemos exclusiva também, abordando as organizações sustentáveis. Nós conversamos com o CEO da Alterdata e você acompanha então essa nossa entrevista. Iniciamos aqui a nossa entrevista. Gostaria que você se apresentasse primeiramente para a gente, para quem está acompanhando saber quem você é e onde você atua. Tudo bem, eu sou José Ronaldo, fundador da Alterdata Tecnologia. Atuo no ramo de software por 35 anos já. É um prazer estar com vocês, né? José Ronaldo, obrigado primeiramente pela presença e por trazer aqui um pouco sobre esse bate-papo. A gente vai falar um pouco sobre
né, a importância das organizações, então, adotarem hábitos sustentáveis. A primeira pergunta que eu faço é a seguinte, então, o que seriam hábitos sustentáveis? Vão de coisas pequenas às coisas maiores, né? Por exemplo, uma coisa pequena, mas faz uma diferença enorme. O fato da empresa, por exemplo, não incentivar o uso de descartáveis, né? Por exemplo, a gente adotou o hábito de quando a pessoa entra na empresa, ela recebe um kitzinho que tem lá uma caneca e tal, tem uns detalhes assim para evitar o uso do plástico, né? Que a gente percebeu que o volume era gigantesco, era algo assim absurdo por ano de plástico, usa uma vez só, coloca, a gente via sacos e sacos, talvez tivesse absurdo, né? O volume de plástico jogado para apenas um uso. Então a gente incentivou o pessoal, a gente deu uma canequinha para eles e tal, olha pessoal, lava a caneca rapidinho, é você que bebe a água e tal. Assim, a água não faz mal ao meio ambiente, né? Porque a água, cara, é limpa e tal e volta. Então a gente incentivou isso. Há coisas maiores, por exemplo, a própria empresa, né? O cuidado que a empresa tem, por exemplo, de adquirir energia renovável, né? Então, como a gente consome uma carga de energia que justifica a gente comprar energia no mercado livre, então a gente optou por pagar um pouquinho mais da energia, mas a gente comprou só de fontes renováveis, né? Só eólica, solar e hidrelétrica, né? A gente não quer energia de usinas termoelétricas, né? Então é a condição. Então isso já força, incentiva o mercado alternativo de energia verde, né? Que o Brasil é muito bem nisso, não é tão difícil fazer isso, mas é uma coisa que a empresa pode fazer, faz a diferença enorme, né? Outras coisas, assim, na arquitetura dos prédios também, tomar cuidado, né? Você, por exemplo, você opta por um teto verde, que não é tão mais caro assim, fica bonito e tal, e você diminui a carga do ar-condicionado, além de ficar bonito, né? Fica bonito, então você diminui a carga do ar-condicionado. Então, essas coisas são detalhes que fazem a diferença. O tratamento do esgoto também do prédio, por que não tratar melhor o esgoto e jogar uma água, né, bem limpa, bem próxima da limpa? Não é potável, mas não polui, né? Então, esses são os detalhes também que fazem a diferença. Se todo mundo fizer isso, no final dá um resultado interessante, né? E queria que você falasse um pouco sobre a necessidade, e há, na verdade, necessidade de implementar isso hoje aqui no Brasil. A gente vê, né, a pauta voltada ao meio ambiente crescendo cada vez mais, seja por meio de hábitos sustentáveis, seja por meio, por exemplo, da não utilização de matéria-prima que a gente sabe que é escassa. Já é emergente, podemos dizer assim, essa necessidade de implementar esses hábitos? Já passou de urgência, né? Na verdade, nós estamos vendo o problema aí todo no planeta, né? Na verdade, nós estamos bastante atrasados, a gente vai ter consequências graves, já está tendo consequências graves. Nós não sabemos certo, eu sei que sempre tiveram ciclones no sul, mas a intensidade desse ciclone foi maior até quando o efeito estufa, o aquecimento global envolve isso, a gente não sabe direito, mas com certeza tem problemas. Então já passou o tempo da gente fazer alguma coisa, né? Então a gente tem que adotar isso rápido e a gente precisa tomar atitudes até mais radicais, né? Algumas situações. Então, cada um de nós e cada empresa, se fizer tomar alguns cuidados, te ajudam nesse processo, né? Tem uma coisa simples que as pessoas não falam no Brasil que você poderia falar. Por exemplo, né, a maioria dos carros são flex no Brasil. A maioria dos carros. Se as pessoas optassem por usar mais álcool, já faria uma diferença enorme na nossa questão de carbono, né? Porque o álcool é o seguinte, apesar de ser um combustível, não é um carro elétrico, obviamente é um combustível líquido, mas o álcool ele é biocombustível. Então, a própria cana consome o carvão, consome o carbono que ela vai gerar na queima, né? Então você tem praticamente na consumo do carvão pela cana, né? E a queima do combustível devolvendo carvão para a atmosfera, você vai ter praticamente zero. Então você vai ter um probleminha só na cadeia, né? Na cadeia de transporte desse combustível e tal. Mas é muito melhor do que usar gasolina. Então uma coisa que a gente fez outro dia na empresa foi incentivar o pessoal que tinha carro flex a usar álcool. Ah, mas pode ficar um pouquinho mais caro, tal, mas faz a diferença. Se todo mundo usar, claro, nem todo mundo vai fazer isso, né? A gente sabe disso, mas se a gente incentivar isso, já vai fazer diferença. O Brasil, por exemplo, poderia incentivar muito forte o uso do biocombustível. A gente tem condições, enquanto a gente não usa o carro elétrico no Brasil, que não é realidade viável economicamente ainda, mas a gente poderia usar biocombustível. O Brasil, o governo poderia incentivar. Você gera emprego na cadeia de produção e tal, e consome
o carbono gerado pelo álcool é consumido pela cana. Então, dá um processo praticamente quase zero, né, de emissão de carbono. Então, é uma coisa que a gente tem que fazer. E, cara, já passou do momento. A gente está enfrentando dificuldades, o restante desse século vai ser complicado. Nós já temos carbono na atmosfera que a gente precisa retirar esse carbono da atmosfera, que é um outro processo que a gente vai ter que fazer, não tem jeito. A gente já jogou tanto carro, queimou tanto carvão, tanto petróleo, que mesmo que a gente reflorestasse o planeta inteiro, você não tira o carbono que a gente jogou. Então a gente vai ter que fazer um trabalho grande de capturar esse carbono, enterrar esse carbono novamente, né? Então a humanidade vai ter que fazer isso. Quanto mais cedo a gente mudar, menos trabalho a gente vai ter no futuro, né? Mas as consequências estão aí, cara. E vão ser complicadas, né? E, além disso, qual é, por exemplo, talvez a orientação que vocês da Alterdata dariam, por exemplo, para iniciar esse processo? A gente sabe que é algo que às vezes é difícil e que pode ser a longo prazo. De que maneira uma empresa, por exemplo, que hoje não tem esses hábitos sustentáveis, pode começar a adotar isso no seu dia a dia? É que nem eu te falei, começa com a coisa do copo. Para que copo plástico? Deixa o copo plástico para alguém que um dia não levou a canequinha por algum motivo, mas incentiva, dá aos funcionários, olha, cada um tem a sua caneca, com logotipo bonito, vamos proteger o planeta e tal, coisas pequenas. Faça uma campanha, por exemplo, se a empresa tem carro, faça uma campanha para usar biocombustível nos carros, né? Por exemplo, bota um adesivo, só abasteça com álcool. Essas coisas vão melhorando. Dá uma olhada no prédio, se pode fazer alguma coisa no prédio, né? Ou compra energia de mercado, né? Mercado livre, compra energia renovável, como incentivar a construção de geradores, né? De geradores solares ou também com vento. Então, isso já ajuda bastante, tá? Então, esses pequenos exemplos numa empresa têm um poder enorme de você criar cultura e a pessoa em casa vai ficar também mais atenta a essas coisas, né? Porque o outro problema que eu falei muito do carbono, nós temos o problema do plástico, né? O plástico é um problema seríssimo, que a gente já está vendo as consequências aí nos oceanos e tal. E como que vocês levam esse recado também hoje para os funcionários? Qual que é a importância dos funcionários também estarem junto com a empresa, digamos assim, nessa pauta? Uma coisa interessante, se você pegar a geração Z, tá? Ele já tem essa consciência. A minha geração é um desastre. A minha geração é uma desgraça total. A gente não aprendia sobre isso e, né, a gente aprendeu na marra. Alguns têm consciência, outros não. O pessoal não está nem aí. Mas a geração mais nova, a geração Z, ela tem essa consciência. E, aliás, ela está cobrando as empresas isso já. Então, a empresa não fazer isso, ela vai perder talentos. Ela vai perder pessoas boas, porque os jovens já sabem disso. O jovem começa a olhar uma empresa e começa a ver se a empresa não tem cuidado com o meio ambiente, que ela começa a olhar de uma forma estranha. E em alguns lugares, né, como a Europa, os jovens já passam a não consumir mais, aquela empresa passa a não ser uma opção, né? Não consumir os produtos que aquela empresa faz e tal. Então, é uma necessidade os empresários hoje já começar a olhar porque essa geração Z está crescendo, está ficando mais velha, está consumindo, está aí, e elas são atentas. Os jovens dessa geração são atentos aos problemas ambientais, porque eles estão vendo o que está acontecendo, tá? Então, a minha geração, que é um desastre completo, tá? Fazia um monte de bobagem, não se tocava sobre isso, tem que se mexer, se adaptar a essa nova realidade. José, queria que você falasse um pouco também, vocês chegaram a receber uma premiação. Queria que você falasse um pouco sobre essa premiação e também qual que é o sentimento, claro, de receber esse prêmio e que, de alguma forma, mostra ali o trabalho que tem sido feito ao longo dos anos. Na verdade, é o seguinte, cara, como a gente começou a produzir, por exemplo, a pensar nisso, ninguém se falava muito disso, né? O nosso prédio, por exemplo, ele tem mais ou menos 15 anos o projeto. Naquela época, ninguém falava nisso. Era uma coisa assim, ninguém falava de prédio verde. Aliás, não tinha nem essa referência, prédio verde e tal. Mas, assim, a gente começou a ver que tinha que fazer alguma coisa, entendeu? Porque se a gente vai construir um prédio, que não pensar em tentar fazer um prédio menos impactante no meio ambiente e tal. Então a gente fez e não tinha nem esse negócio de marketing ecológico que tem hoje, as empresas, não existia nada. A gente fez porque a gente sentia necessidade, era obrigação. Eu ia me sentir muito mal se não fizéssemos um prédio sem essa preocupação. Então é uma coisa que era natural, a gente começou lá. Sabe aquela coisa que vai no coração? Você começa a ver, cara,
a gente tem que fazer alguma coisa e tal, a gente está fazendo um prédio novo, vamos tentar fazer um prédio mais, do ponto de vista ambiental, legal e tal, mas não tinha nada de, né, no Brasil não tinha nada de marketing verde, marketing ecológico, não existia nem prêmio e tal, não existia nada. Nem nesse termo prédio verde no Brasil não existia muito, né? Então foi muito legal de saber que a gente, né, fez a nossa parte, que a gente estava na frente e tal. Espero que realmente isso mude a cabeça de todo mundo, dessa geração, desses empresários também da minha geração, para tentar fazer alguma coisa. Então a gente foi muito feliz, que é um reconhecimento, né? A gente pensou, estava lá há muitos anos atrás e pensamos e a recompensa veio. Olha, legal vocês terem pensado nisso e tal. Então a gente fica muito feliz quando tem esse reconhecimento, né? E queria que você falasse um pouco também para a gente a respeito dessa responsabilidade agora também de manter essas ações, né? Porque surge basicamente como uma empresa que traz ali algo que é novo, que ainda não era abordado e que alguns anos depois se torna mais do que emergente, como a gente já comentou aqui logo no início da entrevista, e logo após uma premiação que mostra ali, né, ó, realmente vocês fizeram um trabalho bacana, receberam esse reconhecimento, como que fica agora também para manter ou ampliar esses ambientes sustentáveis dentro da empresa? Assim, quando vira a cultura da empresa, já tem uma preocupação constante. O tempo todo a gente fica pensando nisso, já faz parte. Começa a entrar na cultura da empresa essa preocupação. Então, tudo que é feito, dá para a gente fazer melhor, dá para a gente fazer com maior preocupação ambiental, a gente pode fazer alguma coisa, então virou uma ação constante, né? E é legal. O que a gente está trabalhando agora é tentar levar também para os colaboradores alguns cuidados que podem tomar, né? Apesar da geração Z ter essa preocupação, às vezes eles não têm ideia de certas coisas, né? Essa questão de incentivar o uso do biocombustível foi interessante, porque eu conversei com alguns jovens lá e muitos não sabiam que, por exemplo, se você usar álcool é muito mais interessante. Alguns falam assim, poxa, eu não sabia, vou passar a usar álcool agora e tal. Então a gente está tentando fazer esse trabalho para sair da empresa e ajudar as pessoas a pensarem melhor, principalmente os colaboradores. Aí ele chega em casa, entendeu? Começa a falar com o pai, com a mãe, e fala com o outro e tal. Ah, vamos tentar usar álcool e tal, cuidado com isso e tal. Então, com relação à empresa, já faz parte, está no DNA, vamos dizer assim. Tudo que você faz lá, dá para a gente fazer isso de forma mais verde, dá para a gente comprar um material que seja reciclável. Então, isso virou, assim, tá no sangue da empresa, como se diz, né? E a proposta agora é tentar educar para que as pessoas também da empresa levem para fora, porque a gente quase 2.000 colaboradores, se esses 2.000 saírem também, e olha, cara, toma cuidado com isso, vão falando para o amigo, vai tomando um chopp falando com o amigo, isso tudo pode ser multiplicado, e isso é interessante. A nossa preocupação agora é tentar levar para esses colaboradores esses cuidados também. Dá para usar, por exemplo, já que vocês são uma empresa voltada para a tecnologia a favor desses ambientes? Assim, a tecnologia, por exemplo, a gente está fazendo uma reunião aqui né, uma videoconferência. Você imagina se a gente fosse fazer uma reunião, às vezes, pessoal, quanto a gente ia gastar de combustível, deslocamento e tal. Então, a tecnologia foi impulsionada após a pandemia para que a gente usasse melhores recursos e tal. Então, foi legal isso, e ela está aí. A gente está conversando aqui, você está no Sul, eu estou aqui no Rio. Se a gente fosse fazer uma entrevista assim, né, talvez tivesse que se deslocar. Então, já está ajudando nesse sentido, né? Então, quando você pede alguma coisa e às vezes vem um rapaz de entrega de moto, em vez de você sair com o teu carro comprar, é uma redução também, né, na poluição e tal, porque um carro e tal, né, gasta muito mais do que uma moto e tal. Então, a tecnologia tem um papel. Existe o problema do lixo da tecnologia, né? Isso é um problema grave ainda. Existe as reciclagens acontecendo, porque o material que se usa nos computadores é um material nobre, você tem ouro, você tem metais nobres ali. Tem que se criar muito essas empresas que façam esse trabalho. Por exemplo, o nosso material todo é encaminhado para uma empresa dessa de reciclagem de tecnologia, né? A gente não joga no aterro sanitário, né, um aterro de lixo lá, então lixão, a gente não joga os computadores usados. Obviamente, a gente também doa os computadores para escolas, a gente vai fazer esse trabalho, tenta, né, prolongar a vida dele útil, e o que não dá, a gente encaminha, por exemplo, uma empresa especializada nisso, né? Existe a questão do lixo tecnológico, que é fato, né, mas tem condições de transformar isso, porque na verdade não é lixo, né? Tudo é reciclável e tal, tudo se transforma novamente em metal e coisas que você possa usar e tal.
Agora, a tecnologia tem que ser papel, sim, e ajudar o planeta a gastar menos energia. Você vê, por exemplo, os novos motores, né? Você vê os jatos de agora, eles gastam muito menos energia que gastavam antes. A tecnologia que fez com que eles gastassem menos, né? A tecnologia ajuda no desenho, no design dos carros para ter menor arrasto, né? Ter menor resistência, os aviões também. Então, a tecnologia está ajudando, sim, a avançar. Ajuda também na previsão do tempo, né? Tem outras coisas muito interessantes acontecendo também na agricultura, para usar menos agrotóxico e tal. Então, a tecnologia é fundamental nesse processo também. Agora, como tudo, tem que ter cuidado e tal. Você não pode ficar jogando as coisas em aterro, né? Tem que ter uma empresa reciclando aquilo tudo, derretendo aquilo novamente, reaproveitando os metais. Você tem cobre, tem ouro, tem tudo ali que você pode aproveitar que são caros, né? José, queria que você falasse um pouco mais sobre a Alterdata e esses ambientes hoje sustentáveis que a empresa tem. Você já comentou, por exemplo, sobre a questão da compra da energia, sobre também o teto verde. Que outras ações, por exemplo, a empresa já adotou nessa área? Mas vamos lá. Vamos por partes, né? Na parte da questão do prédio, né? Então, no prédio a gente teve um cuidado imenso com relação ao teto verde, porque realmente reduz muito a carga de ar-condicionado e tal, além de ficar bonito. Aí tem um aspecto também que é a poluição ambiental, né? Então, quando, por exemplo, a Alterdata tem um prédio, que você vai olhar o prédio, ele não vai te chocar, porque ele tem mais árvores hoje do que tinha o terreno. Então, a gente aproveitou muitas áreas que ficaram, fizemos jardins suspensos, né? O teto verde, na verdade, são jardins suspensos com árvores e tudo. Então, você tem, além de você ter hoje mais árvores do que tinha antes, no terreno, quando o terreno era vazio, existe uma preocupação também com a poluição ambiental, para não chocar, não ficar um prédio que choque muito e tal. Aí teve o cuidado na construção, como, né, tratamento das águas, as águas de esgoto, o teto verde, a opção do vidro que nós usamos também, muito vidro para não gastar a iluminação, para ter menos uso, né, ter mais iluminação natural. Houve essa preocupação também para que as pessoas fizessem isso. Também tivemos a preocupação de fazer um prédio bem contemporâneo. Então, por exemplo, a gente não tem forro no teto, a gente deixou o concreto aparente. Não parece nada, mas o concreto aparente ele gasta muito menos, porque você não usa gesso, você não usa forro, aquilo tudo tem que ser fabricado e tal, né? Gasta-se energia naquilo, gera carbono e tal. Então, você olha assim, poxa, é um prédio legal, é contemporâneo e tal, mas por que ele é contemporâneo? Porque, cara, para que eu vou cobrir um teto com gesso? Aquilo tudo tem que ser feito. Então, a gente evitou isso, então, ele acaba tendo aquela pegada bem... Desculpe aqui, que entrou agora Então, ele tem uma pegada bem cuidadosa com relação a isso. Tem outra coisa interessante que poucas pessoas falam. Por exemplo, o nosso prédio usa 220 volts. Mas como assim 220 volts? Por que isso é ecológico? Quando você usa 127 volts, que é comum no Rio de Janeiro, por exemplo, você tem que usar fios com a bitola maior. Quando você usa 220, você usa menos cobre. Então, cobre é algo que assim, tem um impacto muito forte ambiental. E no final, o que a gente fez? Na hora de fazer o projeto, o engenheiro projetou para que fosse 220 volts. E com isso você gasta menos cobre na fabricação. Algo que poderia ser feito, por exemplo, em muitos prédios no Brasil, muitas fábricas no Brasil, ou prédios usarem 220 volts. Você gasta muito menos cobre e com isso você, né, não tem menos minas e menos fundição de cobre, isso tudo. Né? E além disso, ainda é mais econômico. É um negócio que é ecologicamente correto, no final é mais econômico também. José, a gente está acompanhando aqui que são diversas ações, desde pequenos detalhes até mesmo a grandes planejamentos para se tornar um ambiente sustentável. A gente está aqui basicamente já com alguns minutos de entrevista. Algum outro ponto importante, por exemplo, que a gente não tenha comentado, que você gostaria de ressaltar, ou até mesmo que a gente não tenha comentado? Só ressaltar o cuidado que cada um deve ter, né? Assim, a responsabilidade social, a responsabilidade ambiental que as empresas têm. Toda empresa exerce muito poder em volta dela, né? Uma força muito grande. Então, todos nós temos que tomar muito cuidado. Então, o conselho são os empresários que assistirem essa entrevista, né? Ou, na verdade, assistirem, vocês vão publicar. Tomar cuidado, né? Porque tem certas coisas, se a gente não fizer, nossos filhos, nossos netos vão sofrer. É um momento de repensar. E é interessante, às vezes você pensa de forma ambiental e até economicamente é mais interessante.
sai da caixinha, como se diz, né? Pensa, essa questão 220, 127 é uma coisa parece boba, né? Muitas pessoas não se dão conta, mas faz uma diferença enorme no volume, por exemplo, num prédio como o nosso, quantos quilos de cobre nós economizamos, né, na natureza, entendeu? Então, fica o conselho aos empresários, né? Dê atenção a essas questões, né? Porque vocês vão ser cobrados pelos seus filhos e seus netos, né? Por que você não fez isso? Por que você não fez o que era possível na época e tal, né? E fica aqui mais uma lembrança, só para lembrar as pessoas, né? No Brasil, quer ajudar? Use biocombustível. Já que o governo não fala, nós precisamos falar. Use álcool, use etanol. Isso faz uma diferença enorme na emissão de carbono. Perfeito. José, obrigado pela entrevista, pelo bate-papo e por trazer aqui um pouco também das atividades, digamos assim, das ações que as empresas podem adotar aí para se tornar um ambiente mais sustentável. Ok, um abração, foi um prazer estar com vocês, tá? Espero que nossa entrevista, nosso bate-papo ajude em fazer nossa parte, nossa pequena parte nessa questão toda muito grande que nós temos que resolver aí no futuro. Um grande abraço. Tchau. Um abraço, obrigado mais uma vez. TVC, a TV do Correio da Manhã. Vem viver o Festival Sesc de Inverno. O maior evento cultural multilinguagem do Brasil.